fizeste a minha vontade. O Senhor logo mandou, à vista da Divina Mãe, aos santos anjos de sua guarda, com novo preceito, que a servisse naquela viagem, com especial assistência e cuidadosa solicitude, segundo os magníficos e misteriosos sucessos que nela ocorreria. Além dos 1000 anjos que ordinariamente aguardavam, mandou o Senhor outros 9000 para assistirem sua Rainha e Senhora, de modo que seria acompanhado pelos 10.000 anjos desde que se pusesse em viagem. A grande rainha foi preparada com nova luz divina, na qual conheceu novos mistérios sobre as provações que sofreria após o nascimento do menino Deus e perseguição de Herodes, e outras tribulações que sobreviriam. Para tudo, ofereceu seu coração preparado e não perturbado, agradecendo ao Senhor por tudo o que com ela fazia e dispunha. Chegou o dia e a hora de partir para Belém. O fidelíssimo e ditoso José, que tratava a sua soberana esposa com suma reverência, andava como vigilante e cuidadoso servo, indagando e procurando em que lhe dá gosto e servir. Pediu-lhe com grande carinho que o advertisse de quanto desejasse para seu agrado, descanso e comodidade, e para dar prazer ao Senhor que levava em seu virginal seio. Agradeceu à humilde rainha os santos desejos de seu esposo e, remetendo-os à glória e obséquio do seu Filho Santíssimo, consolou e encorajou para os trabalhos do caminho, assegurando-lhe do agrado que sentia o Senhor pela sua solicitude. Quanto a eles, deveriam receber com paz e alegria de coração as penalidades que, em virtude de sua pobreza, encontrariam na viagem. Para começá-la, pôs-se de joelhos a imperatriz das alturas e pediu bênção de São José. O homem de Deus se recusou de lhe dar e fez muita dificuldade, em consideração da dignidade da esposa, cuja humildade acabou por vencê-lo. Abençoou a José com grande temor e reverência e, em seguida, com abundantes lágrimas, prostrado em terra, lhe pediu o oferecesse novamente a seu Filho Santíssimo, alcançando-lhe o perdão e a divina graça. Assim preparados, partiram de Nazaré para Belém, em meio do inverno, o que tornava a viagem mais penosa e desconfortável. A mãe da vida, porém, que a levava em seu seio, atendia somente a seus divinos afetos e colóquios, contemplando-o em seu támulo virginal, imitando os seus atos e dando-lhe maior agrado e glória que todo o resto das criaturas reunidas. A sós partiram de Nazaré para Belém Maria Puríssima e o glorioso São José, como pobres e humildes peregrinos aos olhos do mundo, sem que nenhum dos mortais lhes desse maior consideração e estima do que costumam conceder à pobreza e à humildade. A viagem durou 5 dias. Por causa do estado da Virgem Mãe, seu esposo conduzia devagar. Para a soberana rainha não houve noite nesta viagem. Em alguns dias em que caminhavam parte dela, projetavam os anjos tão grande resplendor como se todas as luminárias do céu estivessem juntas ao meio-dia, na sua maior atividade e na mais clara transparência atmosférica. Naquelas horas noturnas gozava São José desta visão angélica. Formava-se então um coral celeste, no qual a grande senhora e seu esposo alternavam com os soberanos espíritos admiráveis cânticos e hinos de louvor, transformando aqueles campos em novos céus. Gozou a rainha durante toda a viagem da visão e o fulgor de seus ministros e vassalos, mantendo com eles docíssimos colóquios interiores. Sendo inverno, às vezes chegavam ao pouso com muito frio entre neve e chuvas, pois não quis o Senhor que lhes faltasse esta penalidade.
para maior confusão da ingratidão humana, precisavam retirar-se aos abrigos do gado, porque melhor não lhes davam os homens. A cortesia e humanidade que faltava a estes, tinham-nas os animais que se retiravam, respeitando o seu criador e a mãe que o trazia em seu virginal seio. Bem poderia a Senhora das criaturas mandar aos ventos e ao gelo que não a ofendessem. Não o fazia, porém, para não se privar da imitação de Cristo, seu Filho Santíssimo, que já começava a sofrer antes de deixar seu virginal ventre. Estas inclemências a fatigavam um tanto, mas o solícito e fiel esposo São José cuidava muito em abrigá-la. Mas ainda o faziam os espíritos angélicos, principalmente São Miguel, que sempre permaneceu ao lado direito de sua rainha sem deixá-la um instante. Frequentemente a servia, levando-a nos braços quando estava cansada. Quando era a vontade do Senhor, a resguardava das intempéries e prestava outros muitos obséquios à Divina Senhora e ao bendito fruto do seu ventre, Jesus. Com a alternada vicissitude destes prodígios, chegaram nossos peregrinos, Maria Santíssima e José, à cidade de Belém, no 5º dia de viagem. Eram 4 horas da tarde, num sábado, no solstício invernal, quando àquela hora já se põe o sol e se aproxima a noite. Entraram na cidade procurando pousada. Percorreram muitas ruas, não só pelas estalagens, mas também em casas de conhecidos e de parentes mais próximos. Ninguém os recebeu, e por muitos foram despedidos com grosseria e desprezo. Prosseguiram a honestíssima rainha e seu esposo, batendo de casa em casa e de porta em porta, entre o tumulto da multidão. Não ignorava a senhora que os corações e as casas dos homens estariam fechados para eles. Não obstante, por obedecer a São José, quis sofrer aquele vexame. Para seu recato, estado e idade, o sacrifício daquela andança foi mais penoso do que não encontrar hospedagem. Passando pela casa do registro público, inscreveram-se, pagaram o fisco e a moeda do tributo real, e assim ficaram livres desta preocupação e de precisar voltar ao registro. Prosseguiram em busca de pouso e, havendo procurado em mais de 50 casas, em nenhuma foram acolhidos. Admiravam-se os espíritos angélicos dos altíssimos mistérios do Senhor, da paciência e mansidão de sua Virgem Mãe e da insensível dureza dos homens. Nesta admiração bendiziam ao Altíssimo em suas obras e ocultos desígnios, que desde aquele dia exaltava a tanta glória a humildade e pobreza desprezadas pelos mortais. Maria Santíssima e São José dirigem-se para a gruta. Eram 9 da noite quando o fidelíssimo José, cheio de amargura e intimador, voltou-se para sua prudentíssima esposa e lhe disse: Minha docíssima senhora, meu coração desfalece de dor, vendo que não vos posso acomodar, não só como vós mereceis e meu afeto deseja, mas nem com o abrigo e descanso que raras vezes ou nunca se recusa ainda ao mais pobre e desprezado do mundo. Sem dúvida, há mistério nesta permissão do céu, que não se movam os corações dos homens para nos receberem em suas casas. Lembro-me, senhora, que fora dos muros da cidade existe uma gruta que costuma servir de albergue aos pastores e seu gado. Vamos até lá, e se por felicidade estiver desocupada, tereis algum amparo do céu quando vos falta o da terra. Respondeu-lhe a prudentíssima Virgem: Meu esposo e Senhor,
não se aflinja vosso piedosíssimo coração por não se realizarem os ardentíssimos desejos de vosso afeto pelo Senhor. Já que o tenho em minhas entranhas, suplico-vos, por seu amor, que lhe agradeçam suas disposições. O lugar de que me falais será muito de acordo com o meu desejo. Mudem-se vossas lágrimas em alegria pelo amor e posse da pobreza, que é o rico e inestimável tesouro de meu Filho Santíssimo. Ele vem dos céus procurá-lo, preparemo-lo com júbilo da alma, pois a minha não tem outro consolo, e o mesmo possa eu receber de vós. Vamos contentes onde o Senhor nos conduz. Os anjos encaminharam os divinos esposos para lá, servindo-lhes de luminosas tochas, e chegando à gruta encontraram-na desocupada. Cheios de celestial consolo, louvaram ao Senhor por este benefício. O palácio que o Supremo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tinha preparado para hospedar no mundo seu eterno Filho feito homem, para o bem dos homens, era a mais pobre e humilde choupana ou gruta. Ali Maria e José se retiraram, despedidos das hospedarias e da natural piedade dos mesmos homens, como ficou descrito no capítulo passado. Era este lugar tão desprezível que, estando a cidade de Belém repleta de forasteiros, com insuficiente alojamento, ninguém se dignou procurá-lo, e muito menos nele se abrigar. Realmente, ele só convinha e ficava bem aos mestres da humildade e pobreza, Cristo, nosso bem, e sua Mãe Puríssima. Através dos acontecimentos, reservou para eles a sabedoria do Eterno Pai. Ornado com a desnudez, solidão e pobreza, consagrou o primeiro templo da luz e casa do verdadeiro sol de justiça. Para os retos de coração, nasceria da cândida aurora Maria, no meio das trevas da noite, símbolo das do pecado que cobriam o mundo todo. Entraram Maria Santíssima e São José neste alojamento. Com o resplendor dos 10.000 anjos que os acompanhavam, puderam facilmente ver que era pobre e desocupado, como o desejavam. Com grande consolação e lágrimas de alegria, os 2 santos peregrinos ajoelharam-se, louvando o Senhor e dando-lhe graças por aquele benefício que não ignoravam. Era disposto pelos ocultos desígnios da eterna sabedoria. Este grande mistério foi mais compreendido pela divina princesa Maria, pois ao santificar com seus pés aquela felicíssima choupanazinha, sentiu grande júbilo interior que a elevou e vivificou toda. Pediu ao Senhor recompensasse generosamente a todos os moradores da cidade, que, despedindo-a de suas casas, lhe proporcionaram tanto bem como naquela humilde cabana a esperava. Era formada de pedras naturais e toscas, sem nenhum acabamento, de tal modo que os homens julgaram-na conveniente apenas para estábulo de animais. O Eterno Pai, entretanto, a destinara para abrigo e morada do seu próprio Filho. Os espíritos angélicos que guardavam sua Rainha e Senhora ordenaram-se na forma de esquadrões, como fazendo guarda ao palácio real. Na forma corpórea e humana em que viam, eram vistos também pelo santo esposo José. Era conveniente que naquela ocasião, para aliviar sua pena, ele gozasse desse favor, vendo tão adornado e aformoseado com as riquezas do céu aquele pobre alojamento. Além de se consolar, seu coração devia ser elevado
para os acontecimentos que o Senhor preparara para aquela noite. Então abjeta o lugar. A grande